Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 28. Solte os seus fardos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Soltar os fardos significa crer e depender somente em Ti. Que ela seja fortalecida nesse passo de fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O dom da confissão. As lágrimas são como o sangue nas feridas da alma. Gregório de Nissa. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos, capítulo 51, do versos 10 ao 12. Gosto muito de assistir a um bom filme, mas tenho muito pouco tempo para ir ao cinema. Acho que a última vez foi para ver um filme do Charlie Chaplin. Mas como a tecnologia avançou, isso não é problema. Posso ir a uma locadora e pegar um filme ou para pedir que o entreguem na minha porta. Posso fazer o download do meu iPod ou no meu laptop. Sou grata pela conveniência dessas coisas, mas para certos filmes nada substitui a grande tela. Para mim, a trilogia O Senhor dos Anéis se encaixa nessa categoria. Consegui assistir em uma tela IMAX. Uau! Outro filme feito para cinemas é A Missão. Se você ainda não viu, deixe este livro agora mesmo e vá alugar esse filme. É glorioso. O filme fica um pouco sangrento no final, já que alguns dos índios sul-americanos são assassinados. Caso haja alguma coisa relacionada a sangue que você não suporte, não assista os últimos 10 minutos. Com fundamento em uma história verídica, A Missão é sobre as experiências de um missionário jesuíta na América do Sul do século XVIII. O padre Gabriel, protagonizado de forma brilhante por Jeremias Irons, entra na selva sul-americana para construir uma missão e converter uma comunidade de índios guaranis ao cristianismo. A missão e o território da tribo guaranis costumava estar sob a autoridade espanhola, mas foi entregue aos portugueses que não confiam nos índios e pretendem dizimá-los. Rodrigo Mendonça, um mercenário português reformado, representando com intensidade e ansiedade por Robert De Niro, une-se ao padre Gabriel para ajudar e a proteger as tribos desses colonos. Fui extremamente tocada pelo personagem de De Niro, Mendonça. À medida que a história se desenrola, fica claro por que Mendonça está ali. Ele vê a missão jesuíta como um santuário e um lugar de perdão pelo assassinato de seu irmão, o qual matou por causa de uma mulher. O ex-mercador de escravos, que pouco se importava com a vida humana, começa a ser consumido pela culpa. Ele tenta inicialmente esquecer aquilo e empurrar a dor para baixo da superfície, mas não consegue. A sua vida está presa em um limbo, uma vez que ele não tem para onde levar a sua culpa. O que mais aprecio na descrição desse peso de culpa e vergonha é que nos é dado um retrato físico de uma realidade espiritual. Para ter acesso à missão, é necessário escalar uma montanha muito íngreme. Sempre que o padre tem de fazer a subida do rio até a missão, os índios guaranis carregam sua bagagem e o ajudam a encontrar pontos de apoio para os pés e em o qual pedra deve se agarrar em seguida. Eles estão acostumados a escalar, além de possuírem flexibilidade e agilidade. Mendonça se recusa a permitir que qualquer um o ajude, apesar da dificuldade em escalar a montanha com suas malas amarradas às costas. Por vezes seguidas ele cai para trás pela encosta da montanha e as pedras afiadas cortam sua carne. Com lágrimas descendo por seu rosto, ele começa tudo de novo. Quando finalmente chega ao topo, um dos índios pega uma faca e corta o fardo de suas costas, olha no rosto de Mendonça e começa a rir, sem parar.
Finalmente, Mendonça se junta a ele e eles riem até que as lágrimas de dor e culpa de Mendonça são substituídas pela de alegria e alívio. Um retrato do arrependimento. Nessa única cena está o retrato do pecado, da culpa e do dom oferecido a todos que levam em oração os seus fardos a Cristo, em verdadeiro arrependimento, e permite que eles os retire. A imagem pode ser dividida em 4 passos: pecar e sentir o peso do pecado, lamentar o pecado, tentar fazer expiação pelo pecado pessoalmente, ter o seu pecado retirado de você. Cada um deles é importante, portanto vamos analisá-los separadamente. Passo 1. Pecar e sentir o peso do pecado. Você já esteve em uma situação em que sabia que o que estava para fazer errado, mas fez assim mesmo? Depois a sensação é de que o peso do mundo está sobre os seus ombros. A compulsão que o levou a dar o passo o deixou com um vazio repugnante. O salmista, que nos deu um manual de arrependimento e confissão, escreveu: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmos 32, do versos 3 ao 5. De acordo com este salmo, quando Davi tentou minimizar o seu pecado ou ignorá-lo, ficou doente. Por se recusar a confessar, ele sofreu. Deus nos destinou a viver de forma transparente. E quando queremos empurrar as nossas coisas para baixo do tapete, em vez de nos apresentarmos diante dele em oração, a nossa saúde pode ser afetada emocionalmente e espiritualmente. Sem mencionar a nossa vida de oração. A oração é um dom de Deus que nos foi dado enquanto vivemos na carne humana. Por meio dela, podemos e devemos descarregar as coisas que nos pesam. Quando eu tinha mais ou menos a idade de Christian, tirei dinheiro da carteira da minha mãe. Não foi muito, mas ela percebeu que o dinheiro estava faltando e perguntou à minha irmã, ao meu irmão e a mim se nós havíamos tirado. Todos nós negamos. Agora eu acrescentara a mentira à minha pilha de pecados. Mamãe concluiu que deveria ter colocado em outro lugar. E o dia seguiu normalmente para todos, menos para mim. Não consigo descrever como aquele pecado não confessado me atormentou. Naquela noite tentei dormir, mas enquanto estava deitada na cama eu me senti enferma. Também sentia que havia uma muralha entre minha mãe e eu. Ela não sabia disso, mas eu sabia. Finalmente tive de me levantar e dizer a ela o que eu havia feito e pedir a ela que me perdoasse. Ela me perdoou. Houve consequências por causa da minha mentira e do roubo, mas elas foram doces se comparadas ao fardo que estivera sobre minhas costas o dia inteiro. Há uma sensação de justiça quando vamos a Deus em oração, confessamos o nosso pecado e o reconhecemos. Há alívio em dizer a verdade, mas o pecado se caracteriza não apenas pela atitude externa que tomamos, mas pelas internas também. Creio que elas são potencialmente muito mais devastadoras para o coração e o espírito humano, à medida que a falta de perdão e a amargura corroem a alma. A ciência médica agora reconhece um elo claro entre a saúde emocional e a saúde física. Quando nos recusamos a perdoar alguém que nos feriu, essa falta de perdão é como uma pedra em nosso espírito, com uma bagagem que Mendonça tentava arrastar montanha acima. O peso da falta de perdão faz com que caiamos para trás. Podemos orar tanto quanto quisermos, mas se não estivermos indo a lugar algum emocionalmente, é provável que as nossas orações também não estejam. É notório em muitos estudos médicos a relação entre o que se passa em nossa alma e o nosso espírito e o que acontece com a nossa saúde física. Emoções negativas como a ira, falta de perdão, ansiedade, pode afetar negativamente não apenas a nossa vida de oração, mas também a nossa saúde. Inversamente, as emoções positivas como o bom humor e a esperança podem servir para melhorar a saúde e aumentar a longevidade e a nossa vida de oração alegre e grata. Uau! Glória a Deus!
Eu quero trazer novamente a meditação do Salmo 51, versos 10 a 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Glória a Deus. O reino de Deus, a palavra de Deus vai dizer em Romanos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu pergunto a você, você tem se sentido alegre? Você tem visto a justiça de Deus em seus dias na sua vida? Você tem visto e sentido a paz que excede todo entendimento sobre o teu coração? Todos os dias nós podemos nos achegar confiadamente ao trono de graça e confessar as nossas culpas, os nossos pecados ao Senhor. E Ele é fiel e poderoso para nos perdoar quando nós verdadeiramente vamos até Ele em arrependimento. O Senhor tem cura para as nossas emoções, Ele tem perdão para os nossos pecados, Ele tem restauração para a nossa vida, Ele tem alegria, Ele tem paz, Ele tem justiça e Ele quer remover os fardos que temos acumulado ao longo dos dias, dos meses e dos anos, fardos esses que não nos pertencem. Fardos esses que não acarretam em mais nada em nossa vida, só têm sido verdadeiramente fardos. E a vida tem se tornado pesada, mas o Senhor e no Senhor é possível restauração. No Senhor é possível remissão, perdão, restauração. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro, abrindo as portas de bronze. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Pense nesse dia sobre isso. Pense a respeito das necessidades de confissão em que você tem. Pense em se achegar a Deus e pedir de forma arrependida perdão pelos seus pecados. Para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida e que você possa ser salvo. Para que o Senhor possa então te ajudar a caminhar em novidade de vida. E que você possa ser livre de todo o peso do pecado, de todos os seus fardos, através do dom da confissão, através do poder da oração diante do Pai, aquele que nos ama incondicionalmente e zela pelas nossas vidas. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.